Modificações para o texto. O texto Jarra de Barro. Esse título tá ótimo, tá perfeito. Não precisa acrescentar nada no título, ok. A história começa assim. A história se passa na casa da minha bisa, que se chama Geralda, e mora no sítio Jurema, que foi a primeira dona desta jarra de barro, que hoje em dia está na casa da minha avó, Ironete. Eu acho que é Ivonete, não sei. Essa jarra já tem muitos anos. Esse é o primeiro parágrafo do seu texto. Bom, você tem que colocar em mente de que eu recebi sim a foto da jarra, mas a foto não vai ser enviada com o texto. A foto vai ser enviado só o texto. Então você tem você tem que explicar melhor essa questão aí da jarra. E você, antes de começar o texto, a primeira coisa que você vai fazer é dizer em que época se passou a história. Você vai começar o texto ao contrário. Você vai começar o texto pelo fim do parágrafo. Há muitos anos atrás, na casa da minha bisavó, existia uma jarra de barro. Aí você vai explicar como é essa jarra de barro. Essa jarra é uma herança de família que passou da minha bisa para minha avó e de minha avó para minha mãe. Aí você vai explicando no parágrafo. Aí vai dizendo o nome de todas essas pessoas aí. Falou da jarra, aí você vai falar do local. Elas moravam, no caso, não é nós, né? Você não vai se colocar no texto, você não é personagem do texto. Quem são os personagens? Os personagens são a Geralda, né? A avó Geralda e Ironete. Então, você não pode se colocar no texto. Você vai falar sobre o local onde passa a história, o sítio Jurema. Como é o sítio Jurema? Aonde é o sítio Jurema? Como é esse local? Você vai falar também nesse primeiro parágrafo. Resumindo, o primeiro parágrafo tem que ficar assim. Há muitos anos atrás, na casa da minha bisavó, existia uma jarra de barro. Essa jarra era assim, assim, assado. Minha bisavó morava no sítio Jurema e essa jarra passou de geração em geração pela família. Passou de fulano para cicano, você vai explicando, ok? É assim que você deve fazer o primeiro parágrafo. Segundo parágrafo, vamos lá. Diz assim, na verdade, eram duas jarras, mas quando eu tinha mais ou menos 3 anos, eu quebrei uma sem querer. Quando eu me encostei, ela caiu e quebrou. Como é que você vai fazer esse segundo parágrafo? Você vai explicar melhor como aconteceu isso. E dizer também de onde surgiu essa jarra. Ela foi comprada, essas jarras, no caso que foram duas. Ela foi comprada, elas foram dadas de presente, elas foram feitas por alguém conhecido, enfim. Lembre-se que as jarras são personagens também, você tem que explicar como são. Eram duas jarras iguais, se era uma menor do que outra, e como foi que ela quebrou, se foi por birra ou alguma coisa, explique nos mínimos detalhes. Quanto mais detalhe na história melhor, porque quem vai lendo vai entendendo. Terceiro parágrafo. Essa jarra já pertenceu até à minha mãe Keliane. Atualmente está na casa da minha avó Ironete. Aqui na minha casa não tem mais jarra. Só se toma água gelada, mas minha avó tem muito ciúme dessa jarra. Ela disse que é bonita e tem muita história para ela. Você vai inverter esse parágrafo. Você vai começar ele ao contrário. Você vai colocar assim. Essa jarra é muito bonita, tem muita história sobre ela. A minha avó tem muitos ciúmes. Agora na minha casa não só se toma água gelada, mas
Essa jarra já pertenceu à minha mãe e agora ela pertence à vó Ironete. Ok? Você vai começar o parágrafo ao contrário, porque assim a gente consegue entender melhor. Aí você explica também por que sua avó tem ciúme dela, né? Que histórias são essas sobre essa jarra que ela tanto ama, tanto deseja, né? Essa jarra. Os cuidados que sua avó tem para não quebrar a jarra, você também pode explicar aí. E o último parágrafo, agora. Minha mãe falou, né? Tira esse minha aí. Minha mãe falou que hoje em dia é difícil encontrar jarra para comprar. A procura é pouca. A da minha avó, ela usa um copo de alumínio em cima de um pano de prato. Pronto. Agora esse último parágrafo você vai dizer. Enfim, você vai começar com assim. Enfim, essa jarra, ela é muito cuidada. Minha avó coloca um pano de prato, coloca um copo de alumínio para beber água da jarra, né? Porque é mais gostoso com um copo de alumínio beber essa água. É muito difícil encontrar uma jarra de barro por aqui na região. Por isso que minha avó toma muito cuidado com essa jarra. E acho que é isso. Tem muita tradição aqui na cidade em usar a jarra de barro. Você fala também sobre quais eram as casas, como eram as casas que tinham jarra de barro. Se tinha só jarra de barro ou tinha mais alguma coisa, você vai acrescentando aí, ok? Se mais alguém da cidade, da comunidade da Jurema ainda tem jarra de barro, ou se é só sua avó que tem, você tem que explicar isso também no texto. Aí você faz essas modificações aí, pode acrescentar. Lembre-se que o texto pode ter até 30 linhas. Não faça com menos de 20 linhas, entre 20 ou 30 linhas. Por que 20 linhas? Porque o texto vai ficar muito curto e a gente vai ficar faltando alguma coisa no texto. Então, é isso aí. Qualquer dúvida é só me chamar. Você pode fazer o texto novamente. Faça um rascunho. Capricha na letra. Não pode ter erros, borrões. Deixar a letra bem caprichada. Se surgir alguma dúvida na hora que está escrevendo alguma palavra, você pesquisa como é que se escreve essa palavra. Pesquisa na internet para não escrever errado. Quando terminar, você peça para alguém ler o seu texto para ver se precisa mudar alguma coisa, porque às vezes a gente faz a leitura do nosso texto, né? E não percebe os erros. Aí quando a gente pede para outra pessoa ler, aí a pessoa vai e consegue ver melhor. Aí pede para alguém ler e se tiver tudo ok, você vai e me manda a foto do texto já corrigido novamente, ok?